uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi cantando assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Buenas viventes, tudo bem de bem? Espero que sim, nesse tempo aí cabuloso, né? Estamos aí para a sexta e última aula do nosso estágio em filosofia pela Uninter PAP São Miguel do Oeste, e com o tema, finalizando aí nosso tema do problema do mal no Brasil, a contradição da vida cristã, e hoje, para finalizar, os valores de Cristo. Nós já falamos sobre as paixões da alma, sobre o comportamento humano cristão no Brasil, que é bem contraditório, e os números nos mostram isso, elevados índices de violência, desde violências não tão diretas, com o que seria o comportamento cristão exemplar, né? Como no trânsito, por exemplo, mas foi falado nas outras aulas, desculpa, sobre essa relação de também no trânsito nós falharmos enquanto cristãos. Aí vem a questão do racismo, do preconceito, da violência contra a mulher, da violência contra os homossexuais, e é cada vez maior, né? E nós estamos aí agora num problema bem contundente, digamos assim, em meio a uma pandemia que está atormentando o mundo inteiro, que é o negacionismo, que são as pessoas que não estão numa fé cega aí, e que também é contraditória a uma vida crística efetiva, que é
não ser sábio, não agir com sabedoria. Isso vão ver que, provando pela Bíblia, que estamos equivocados se não agirmos com sensatez, se não agirmos com sabedoria. Bueno, mas antes de nós adentrar no tema de hoje, que são os valores de Cristo, a gente vai dar uma recapitulada nas aulas anteriores, ou melhor, na aula anterior, para poder encaixar aí as pontas, não é? Recapitulando então, as virtudes da alma, a inclinação para o bem, tá? Numa terminologia, numa explicação um pouco mais objetiva, mais direta, a virtude da alma é a tua tendência a fazer o bem. Aí que vai de encontro à vida crística, a vida com Cristo, a vida cristã. Bueno, virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. E não é apenas uma característica, trata-se de uma verdadeira inclinação. Não é só um ponto na pessoa. A pessoa tem um pequeno detalhe nela que me parece que ela tende para o bem. Assim. Não. A virtude, as virtudes da alma, elas são o todo da pessoa. Elas são o todo da pessoa. O comportamento dela, a mentalidade dela, as ações dela tendem para o bem. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. A virtude, aqui Aristóteles está dizendo agora, a virtude do homem também será a disposição de caráter, que o torna bom e que o faz desempenhar bem a sua função. O que quer dizer aqui? Eu não serei bom só quando alguém está olhando, não serei bom somente quando vou ganhar algo com isso. Eu sou bom o tempo todo. Eu sou uma pessoa de virtudes. Bueno, sigamos. Ainda recapitulando, olha em Platão. Quer dizer que viverão como esses doentes. Veja que interessante. Que a intemperança impede de abandonar o mau regime. Aqui o contrário da virtude. E a vida crística é um detalhe que é um passo a passo, né? Algumas religiões entendem o batismo quando criança, outras entendem o batismo quando mais velhos. Tá? Não vamos debater aqui qual está certo e qual está errado. O detalhe é o seguinte, indistintamente dessa conversão ao cristianismo, indistintamente, se é quando criança, se é quando adulto, se é quando já tem uma mentalidade e que vai conseguir pensar suas próprias atitudes, certo? Mas a formação humana como um todo, desde criança até na fase adulta, ela precisa ser trabalhada, precisa ser moldada, precisa ser educada a partir das virtudes. E ainda tem um detalhe, pessoas já com vícios, pessoas já com algumas manias, que aqui Platão está dizendo, é intemperante essa questão de tentar evoluir, mas o vício não permite. É intemperante, é o contrário da sabedoria, é o contrário da virtude. Sigamos. Lá em Gálatas, na Bíblia, capítulo 5, versos 22 e 23, diz o seguinte: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes, não há lei. Sigamos. Aristóteles de novo. A virtude é uma espécie de mediania, equilíbrio, justa medida, meio termo. Já que, como vimos, ela põe a sua mira no meio termo. Algumas virtudes são intelectuais, as outras morais. Entre as primeiras temos a sabedoria filosófica, a compreensão, a sabedoria prática. E entre as segundas, por exemplo, a liberalidade e a temperança.
Temperança lá em Gálatas, equilíbrio. O que quer dizer liberalidade? A pessoa generosa, prodígio. Prodígio, num termo geral, assim, aquela pessoa que aprende desde a infância, aprende bem, aprende fácil, ela já está na frente, ela é proativa, ela está humanamente mais evoluída. Disposição daquele que, em seus atos ou suas intenções, dá o que não tem obrigação de dar, e sem esperanças de receber nada em troca. Que falei antes, né? Ainda em Aristóteles, intelectual, por via de regra, gera-se e cresce graças ao ensino, por isso requer experiência e tempo. Aqui é uma questão do nosso aprendizado rotineiro, cotidiano. A gente lê o mundo, a gente aprende com as coisas que acontecem com a gente, que acontecem com os outros. Intelectualidade. E a moral é adquirida com o resultado do hábito. Veja bem, tu aprendeu o que fazer, o que não fazer, como não fazer, e agora tu vai adequando isso a ti. E moralmente, tu vai mudando, tu vai crescendo, vai evoluindo, vai buscando, aprendendo sempre, cada vez mais. Paulo Freire que diz que nós somos seres inconclusos e inacabados. A gente vai morrer e não vai saber tudo, né? E aqui, essa pequenas pitadinhas de novos hábitos, exercitar esses novos hábitos e engrandecer enquanto ser humano dia após dia. Virtudes na Bíblia. As principais, lá em 1 Coríntios 13:13. Fé, esperança e amor. Veja que tudo isso aqui são palavras-chave, né? Entendamos isso e inserimos isso para a nossa vida. Enquanto cristãos, se fizermos algo que está contrário a isso, estamos fora da linha cristã. Entenda a contradição? Por que tem tanto mal no Brasil? Platão, temperança, prudência, fortaleza e coragem. Fecha com a Bíblia, fecha com Platão e fecha com Aristóteles. Virtudes. Honestidade, retidão, respeitabilidade, equidade, justiça, generosidade, pureza, inocência, sobriedade, temperança. Virtudes de Cristo. Aí vai uma pergunta. Será que Cristo é virtuoso? Cristo tinha virtudes? Cristo tem virtudes? Lá em 2 Pedro, capítulo 5, versos de 5 a 8, diz o seguinte: por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude a vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Repetindo 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 a 8. Conectando de novo, Platão, Aristóteles e a Bíblia. Agora com Pedro. Bueno, valores. Valores são o conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização que determinam a forma como estas se comportam e interagem com outros indivíduos e com o meio ambiente. Aqui meio ambiente, a palavra-chave meio ambiente, ela está muito condicionada à natureza, né? Mas o meio ambiente, ele necessita, nós precisamos internalizar que é o ambiente onde a gente está vivendo. A minha casa aqui é o meu meio ambiente. O meu trabalho lá na escola é o meu meio ambiente. Aonde eu estiver com a minha família também é o meu meio ambiente. E essa relação interpessoal, ela tem que estar condicionada aos valores, às virtudes.
Se esta relação estiver conectada com as paixões da alma, vai dar fusarca, não vai dar certo, né? Continuando, a palavra valor pode significar merecimento, talento, reputação, coragem e valentia. Assim podemos afirmar que os valores humanos são valores morais, valores morais que afetam a conduta das pessoas. Esses valores morais podem também ser considerados valores sociais e éticos e constituem um conjunto de regras estabelecidas para uma convivência saudável dentro de uma sociedade. Aqui já abrange mais para a sociedade como um todo. Não só a tua casa, não só o teu trabalho, não só a tua família, não só teus amigos, mas como um todo. Bueno? Valores humanos. Conceitos morais e éticos. Definem a forma de relacionamento entre as pessoas e, por consequência, o relacionamento e o funcionamento de uma sociedade. Sendo morais e éticos, podem ser considerados como a base dos relacionamentos humanos e sociais, funcionando como um conjunto de normas que pautam as interações humanas e as decisões. Veja que, um exemplo, há um tempo atrás eu fiz um trabalho com uma criançada numa escola municipal aqui no município de São Miguel do Oeste, onde foram dados alguns exemplos. 3 situações, 3 meio ambientes: a escola, a casa de cada um e a praça pública da cidade. Lá em casa, cada um tem as regras da família e, embora que tenha as regras, ainda tem algumas flexibilidades, por exemplo, para usar o banheiro. Lá na escola, tem uma regra: eu não posso entrar no banheiro feminino. Eu não posso entrar no banheiro feminino. Se eu entrar, eu estou quebrando a regra. Então a sociedade está me impondo uma forma, uma conduta, certo? Mas veja bem, na escola tem alguém cuidando isso. Na casa, nem sempre. Lá na praça, é muito provável que não vai ter ninguém cuidando. E agora? Lá que não tem ninguém cuidando, eu posso entrar no banheiro feminino? Aí a criançada ficou... Alguns falaram que sim, outros falaram que não, mas é uma condição de sociedade, uma condição que foi imposta a nós por questões éticas e morais de que eu não posso entrar. Aí tem uma questão de valor, que é o respeito. Eu tenho que respeitar. E não é só a regra, mas também a privacidade do outro. A privacidade da outra. Bueno? Seguindo. Exemplos: respeito, empatia, solidariedade, cordialidade e educação. Também são valores importantes para a boa convivência, a noção de justiça, a honestidade e a humildade. Augusto Cury. Eu gostei de ler Augusto Cury pelo seguinte. Até foi nessa busca aqui desse material. Não foi nem por questão motivacional, não foi nem por questão da psicologia, da psiquiatria, não. Eu estava buscando mesmo questões crísticas. E Augusto Cury era ateu. Ele era ateu e ele é um cara que estava buscando provas científicas de que Deus não existe, de que Cristo era só balela. E veja que um dos valores de Cristo se fez na busca dele. E veja que nessa frase aqui, ele está dizendo isso. Cristo foi notável nesta área. Quando morria na cruz, teve a ousadia de dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse pensamento choca a psicologia, sociologia e filosofia. Aí tem uma frase minha aqui, uma pergunta na verdade. Como pode um ser humano, porque veja bem, Cristo era um ser humano, divino, mas era um ser humano. Como pode um ser humano, no berço da morte, amar aqueles que o deixaram naquela situação?
nós normais, a gente já se ira, já fica raivoso, já quer se vingar, já quer dar uma pedrada, já quer fazer, quer dar o troco. Veja que a vida crística, ela tem algumas verdades que elas são bem tortuosas. Não é cheia de ódio. Não é cheia de vingança. É o contrário. É o contrário. Continuando. Para aquecer a garganta e para nós dar uma acalmada na mente, vamos de música de novo. Essa música aqui é de minha autoria, chamada Edificação. As rimas do cotidiano se desfazem nos contratempos, quando empeçado no mundo, aí se firmam os pensamentos. Andei muito por estes campos, em devaneios tolos, por caminhos sem costeio, noutros cantos buscando consolo. Não existe por estes campos tão sólida estrutura, aprendendo com vicissitude pela sagrada escritura. Em algum lugar pelas andanças percebi a direção, e não é qualquer caminho que edifica o coração. Em algum lugar pelas andanças entendi a direção, e não é qualquer caminho que edifica o coração. Por mais que descaminhemos, acredite no meu canto. Só existem 3 caminhos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só existem 3 caminhos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bueno. Voltando para a prosa e falando sobre ainda os valores de Cristo. E voltando à pergunta, será que Cristo era virtuoso? Será que ele tinha valores? Vamos lá então. Lembrando que o Novo Testamento, na Bíblia, ele fundamentalmente é em Cristo. Ele foi escrito a partir da vinda de Cristo, do comportamento dele, com as mensagens dele, com as parábolas dele, mesmo que muitos não entenderam, até hoje não entenderam ainda as parábolas dele, está fundamentado ali. E quaisquer comportamentos que não decorrem a partir deste comportamento crístico é contraditório e resulta no mal do mundo, resulta neste mal no Brasil, e que é elevadíssimo. Volta lá na primeira aula que tem os dados, e é apavorante. E infelizmente, muito possivelmente, quando eu levantei os dados para este material, era um percentual, mas ele aumentou. Infelizmente ele aumentou. Mas seguindo, valores de Cristo. A pesquisa foi dentro da Bíblia, dentro do Novo Testamento. E um dos valores de Cristo, humildade. Lá em Filipenses 2:3.
Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Veja que rivalidade, ele é um termo associativo das paixões da alma. Vaidade também. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores, a si mesmo. Respeito, lá em 1 Pedro 2,17. Tratai todas as pessoas com a devida reverência. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Gente, assim, ó, o pessoal confunde bastante temer com medo. Medo de Deus, certo? Mas isso foge totalmente do que Deus quer, do que Cristo quer, nesse conceito da vida cristã. Porque o temer, ele tem uma representação muito mais no respeito, que é um dos valores de Cristo, no respeito do que no medo. E o medo, lembrando que o medo é instintivo, o medo está lá nas paixões da alma. Ele está fora do... né? Mais um valor de Cristo, amorosidade. Esse aqui, ele deixou muito claro que o amor é o maior de todos os valores. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente. Não age egoisticamente. Veja que ele pontua aqui, ó, em 1 Coríntios 13, 4 a 7. Ele pontua o amor contradizendo, ele coloca totalmente contrário às paixões da alma. A inveja é uma paixão da alma, né? A arrogância é uma paixão da alma. O egoísmo é uma paixão da alma. Continuando. Não se enfurece, fúria, paixão da alma. Não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. E veja que a verdade, gente, lá em Platão agora, o mito da caverna, a verdade dói, a luz da verdade dói nos olhos, mas ela é libertadora, e a felicidade está nessa libertação. E lá na aula anterior, nós vamos ver que libertação tem a ver com sabedoria. Encarar de frente essa verdade que nos é posta. Não achar que, porque nos incomodou a verdade, eu tenho que ir pela mentira, porque a mentira é confortante. Paixões da alma, ó, mentira, paixões da alma. Verdade, sabedoria. Cristo, sabedoria. Vida cristã, sabedoria. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paciência. Paciência é uma dos valores de Cristo, das virtudes de Cristo. Seguindo, solidariedade, lá em Deuteronômio 15:11. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por esse motivo que te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado de tua terra. E lembrando, é sem esperar nada em troca. Essa é a grande virtude. Empatia, lá em Colossenses 3:13. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Efésios 4:25. Honestidade. E aqui honestidade está está vinculado muito fortemente com verdade. Com verdade. E a verdade vos libertará. É uma pena que as pessoas encaram algumas verdades como sendo absolutas. Mas não são. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E qual é o corpo? Cristo. Isso está em Efésios 4:25. Ainda valores de Cristo. Cordialidade. João 15:12.
E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Senso de justiça, lá em Romanos, capítulo 1, verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E, gente, veja que agora vamos falar um pouco do coronavírus. Pessoal, assim, ó, a fé, ela é algo, é de imensurável poder, a nossa fé. Mas a fé está pautada na sabedoria. A fé está pautada na esperança. Por exemplo, o vírus já mostrou, desde o início da pandemia, que ele não é... Veja as pessoas dentro de umas verdades meio bagunçadas. Ah, não, eu sou um piá novo, então eu posso sair na rua e que não vai acontecer nada comigo. Tá? Aí faltou compaixão, faltou empatia, faltou respeito, faltou várias virtudes de Cristo nessa pessoa, porque ela foi pra rua igual. Ela foi pegar o vírus, mesmo que ela não tenha pego o vírus, ela levou o vírus para sua família. E são muitos casos de pessoas que não respeitaram e que trouxeram o vírus para casa. Fugiu totalmente. E pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão... são pessoas que estão todo dia quase na igreja. É fé cega. Eu vou porque Deus vai me proteger. Isso é insensatez. E a Bíblia ela condena o insensato. Ela condena o intemperante. Isso é fé cega. É uma fé sem propriedades. Outra prova que o vírus nos deu de uma verdade que era mentira. Não morrem só pessoas mais velhas. Crianças estão morrendo. Jovens estão morrendo. Aí teve pregador de igrejas falando que crente não pegava vírus. Acabaram falecendo por causa do vírus. E leva outras pessoas a se condicionarem às mesmas problemáticas. Isso é insensato, isso foge totalmente da palavra de Jesus Cristo, da vida que Cristo permitiu que nós estivéssemos tendo aqui na terra. Bueno, continuando. Finalizei aqui falando de justo, né? De justiça. O que é ser justo, então, nesse caso? Lá no dicionário, pesquisar aí no Mr. Google, qualquer dicionário, ele vai dizer que justo é conforme justiça, equidade, razão. Tá? Veja que igualdade, pessoas confundem equidade com igualdade. Equidade, ele está acima da igualdade, ele está mais na justiça mesmo, porque é o despertar do igual para os diferentes, para os iguais. Veja que interessante, um exemplo, igualdade, benefício para as famílias, R$150 por família, isso é igualdade, certo? Porém, uma família tem 5 pessoas, outra tem 3. Equidade seria equiparar o valor à família que tem mais pessoas, mais membros, com um valor maior. E essa família aqui, que tem menos pessoas, valor menor. Isso é equidade. Aristóteles, vamos ler primeiro Aristóteles. Esse primeiro sentido de justiça é chamado de absoluto e corresponde à virtude em sua totalidade. Veja que bacana. O justo é o virtuoso. Enquanto uma parte da virtude, a igualdade, uma parte, será objeto da justiça em seu caráter particular. Bíblia, um substantivo masculino que significa uma relação correta com o padrão ético ou legal. Palavra hebraica ocorre com maior frequência nos Salmos e em Isaías.
a palavra está frequentemente relacionada com o termo justiça. Bueno? E o último, que eu deixei claro, teria como elencar muitos mais valores a Cristo, porém o tempo é curto, o tempo é escasso, e já está finalizando aqui. São pouquíssimos minutos ainda que nos resta. Sabedoria. Sabedoria, as pessoas confundem com inteligência. Lá na aula 4, tem toda a explanação sobre sabedoria e também tem o material. Sabedoria é o composto de todas as inteligências. Inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência cognitiva. Voltando para as virtudes, a pessoa virtuosa é aquela completa, é o justo, é o sábio. É aquela pessoa que se preocupa com o próximo. Empatia, lembra dos valores de Cristo? Compaixão. É aquela pessoa que, se alguém falar algo, veja bem, se alguém falou algo para ela, e esse algo pode provocar uma ação de maldade a um outro ser humano, ela vai pensar, opa, não é por aqui. Não é por aqui a coisa. Lembrando que é forte na Bíblia a questão da morte, que a morte seria o mal, e tão forte que é essa verdade sobre a morte, que diz na Bíblia que Cristo venceu a morte. Mas nós não. Nós não. A não ser em Cristo, a não ser na vida eterna. Mas para a vida eterna, temos aqui o antes morte. E se eu induzir um irmão à morte, que é o mal, eu estou fora da vida crística. Eu estou fora da sabedoria. Eu estou fora dos padrões crísticos deixados por Jesus. E por isso a contradição, e por isso a maldade no Brasil, a crescente maldade no Brasil. Para finalizar agora, quem já leu a palavra de Deus, quem já leu a Bíblia, vai lá no Novo Testamento e vai ter muita referência a parábolas. E ainda os discípulos questionam Jesus por que ele fala só por parábolas. Porque nem todos foram escolhidos para entender a palavra. E gente, assim, ó, a quantidade de pessoas que não entendeu a vida crística, que não entendeu a vida cristã, é imensa. É imenso o número de pessoas que fazem o mal, praticam o mal, mesmo dizendo-se cristãos e cristãs. E não estão tendo humildade, um valor de Cristo, para reconhecer o próprio erro. Infelizmente. Mas o máximo que a gente pode fazer é alertar e é estar aqui falando às pessoas como proceder. Bueno, curte esse vídeo, compartilhe este vídeo. Quaisquer dúvidas, informações, pode chamar. Tem as informações do material. Esse material vai estar, o link vai estar junto na descrição deste vídeo. Forte abraço! E até o próximo vídeo.